Olá, seja muito bem-vindo à segunda parte da nossa série de dicas práticas de xadrez. Vamos ver a parte 2 do tema Vença Mais Jogos. Algumas dicas práticas para você começar a vencer mais jogos hoje mesmo. Nessa parte 2 vamos falar um pouco sobre como vencer jogadores que gostam muito de atacar, jogadores dito atacantes, aqueles maníacos mesmo que tentam colocar as peças para frente, tentam pressionar até o fim. E muitas vezes a gente não sabe o que fazer contra eles. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que não é sempre que o outro jogador vai ter lances de ataque, tá? Vai ter horas que quando não tiver lances de ataque, a posição não pedir lances de ataque, ele meio que não vai saber muito o que fazer, porque ele vai querer jogar as peças para frente, vai achar que toda hora tem um lance de ataque. Então não é sempre que ele vai ter algo em mente, algo sólido. E aqui que tá. A gente tem 4 dicas básicas hoje para a gente dar uma olhada, tá? A primeira delas que eu posso dar para você é tentar jogar mais posições fechadas. Claro que não é sempre, não é todo jogo que a gente vai conseguir manter posições fechadas, principalmente contra esses jogadores, depende muito também da abertura que você escolhe. Entretanto, é sempre bom tentar jogar aberturas mais fechadas contra esse tipo de jogador, tá? Porque aberturas mais fechadas a gente vai ver mais pra frente que também tendem a ser um pouco mais estratégicas, a gente tende a pegar um pouco mais de estratégia. Então vamos lá, olha só, nesse primeiro exemplo que a gente vai ver, tá? Eu vou tirar aqui as nossas notas. E bem, nesse primeiro exemplo que a gente vai dar uma olhada, a gente vai ver um jogador de negras jogando uma abertura francesa, tá? Depois de E4, E6, D4, D5. E aí o que acontece? A gente vai ver como é que uma posição um pouco mais fechada pode vir trazer melhores resultados para a gente. Depois de cavalo C3, cavalo F6, até aqui variante clássica da defesa francesa, certo? Ataca-se o peão em E4 e as brancas normalmente avançam esse peão para a casa E5 e as negras trazem seu cavalo para a casa D7. Até aqui beleza. Nesse jogo, né, e claro, devido a ser um jogador de ataque, as brancas, você vai ver que elas tentam desenvolver ataques muito prematuros, elas jogam logo um lance F4, que beleza, é um lance jogável, mas que não é a primeira recomendação. Depois de C5, como é também padrão na teoria da defesa francesa, né, atacar esse centro aí, temos cavalo F3, defendendo o peão, cavalo C6, bispo E3, A6 e aqui as brancas jogam A3. Bem, existem coisas para a gente ressaltar, sem dúvida alguma, nos dois últimos lances, tá? Tanto o lance A6 quanto o lance A3, tanto das brancas quanto das negras. O lance A6, ele é justo, tá? Ele é um lance muito justo para as negras, porque elas estão planejando conseguir um forte set de peões com o lance B5, tá? E a gente vai ver também que na defesa francesa, ter o controle da casa C4 é primordial, tá? Muitas vezes existe essa manobra de cavalo A5, C4, ou até mesmo esse cavalo aqui D7, pode vir para B6 e depois C4, tá? Então, ter o controle da casa C4 é primordial. Entretanto, o lance A3 não faz muita coisa pelas brancas, né? Elas deveriam se preocupar mais com a questão do desenvolvimento das suas peças, talvez jogar bispo E2 ou bispo D3, não é? Mas bispo E2 deve ser o melhor. Enfim, tentar tirar, né, fazer o roque depois, tentar tirar essa galera da primeira fileira. Seguir o peão toma em D4, cavalo toma em D4, bispo C5, colocando mais pressão ainda na casa D4. E aqui as brancas jogam o lance G3, dando indícios que vão jogar, que vão desenvolver o bispo através da casa G2. Eu vou deixar para você pensar qual é o melhor lance, se você acha que o bispo fica melhor na casa G2 ou se ele fica melhor nessa diagonal aqui, né, na diagonal A6, F1. Temos dama B6, atacando o peão lá em cima. O cavalo vem para A4, atacando dama e defendendo o peão lá em cima. A dama vem para A5 com cheque. O cavalo volta. A dama vem para A5 com cheque para de fato dar uma defesa nesse bispo, né, porque senão as brancas trocam o cavalo por esse bispo aqui.
e aí as negras, antes de retirarem sua dama para casa C7, dão esse cheque aqui, que ataca o cavalo ao mesmo tempo, então o cavalo é obrigado a voltar, e só então elas trazem a dama para C7. Temos o cavalo de C2, de novo, um lance que não faz tanto sentido assim, você coloca mais proteção, né? Você protege muito esse cavalo aqui, mas não faz muito sentido, né? Melhor seria desenvolver o bispo, tentar trabalhar nesse sentido de desenvolvimento das peças. As negras fazem o roque, e aqui as brancas jogam o bispo G2. De novo, o bispo das brancas ficaria bem melhor, bem mais ativo, né? Nessa diagonal original que ele estava. E aqui seguiu o cavalo toma em D4, cavalo toma em D4, cavalo B6, de novo aquela estratégia, né? Seguindo a estratégia que a gente tinha visto, joga cavalo B6 e depois traz ele para casa C4, onde ele fica muito ativo. Seguiu B3, tentando evitar isso, e depois de F6, aqui que tá. Até então, o jogo estava muito, mas muito fechado, e como o jogo está fechado, né, principalmente devido a essa estrutura de peões aqui da defesa francesa, né, essa estrutura de peões, o jogo fica fechado nesse caso, e por isso não tem como seguir jogadas forçadas de ataque, tá? É muito, muito complicado mesmo. Só depois das negras desenvolverem todas as suas peças, né, nas melhores casas possíveis. Geralmente esse bispo aqui na defesa francesa é o último a entrar em jogo, né, mas na defesa francesa, depois de você colocar todas as suas peças em casas boas, né, elas são necessariamente bem mais colocadas, bem melhor colocadas do que as peças das brancas, isso é um fato, tá? Então você pode pensar em começar a abrir o jogo, mas abrir o jogo com calma e de forma favorável, tá? Com o lance F6, essa é uma ruptura típica da defesa francesa também, tá? A ideia é você trocar um dos peões e abrir essa coluna F para a torre. Então depois de peão toma em F6, aqui as negras decidiram não retomar imediatamente, decidiram jogar o lance E5, que nessa situação também é possível, mas geralmente toma-se, né, aqui com a torre. Seguiu E5 nessa posição, as negras julgaram que seria melhor abrir bem mais o jogo do que tomar de imediato, né, atacando esse bispo aqui em E3, e aí depois de dama D2, só então retomaram um peão. E nessa posição eu te pergunto, quem você acha que está melhor nesse caso? Para mim, as negras estão muito bem melhores, uma dama muito bem centralizada, torre muito ativa em F6, bispo muito bem desenvolvido, cavalo também. Esse bispo tem uma excelente mobilidade, pode ser trazido muito em breve para a casa G4, tá? E elas podem, sem dúvida alguma, ir para a vitória, né? Tentar a vitória mesmo. Jogar bispo G4, trazer essa torre para cá, para E8, pressionar o bispo, e assim vai. As negras têm uma posição muito melhores, e é dessa forma que você começa a construir sua vitória, pouco a pouco. Não é tentando recursos táticos toda hora, tentando atacar, só atacar. Essa é uma excelente maneira de você começar a pensar em termos de vitória. Outra coisa que a gente pode mencionar, que pode trazer para você mais vitórias, é trocar peças, tá? Por quê? De qual maneira, né? A gente tem que pensar nisso. Por quê e de qual maneira? Então vamos lá. Trocar peças é o nosso segundo conselho. Quando, Renan? Você troca peças quando você julgar que vai te levar para um final favorável, tá? Não trocas ruins podem não te prejudicar, mas também não vão te favorecer, ok? Então é bom sempre tentar buscar nas trocas uma vantagem estratégica, certo? Tentar sempre, por exemplo, eu vou trocar, será que meus peões vão dobrar? Será que eu posso trocar peças e dobrar os peões do adversário? Tá abrindo coluna aqui, eu estou dominando, enfim. É sempre pensar nesse caso, tá? Trocar peças é legal. E por quê? Porque você também reduz a quantidade de peças que o adversário vai ter para tentar te atacar, né? Ele vai tentar te atacar de toda forma. Entretanto, você troca peças e geralmente ele não vai saber muito bem o que fazer, né? No final de jogo, onde é um pouco mais complicado, né? De você pensar, raciocinar, principalmente para jogadores que só pensam em atacar. É mais difícil para eles jogar nesse caso. Outra coisa é você criar um forte centro de peões sempre que for possível. Claro, da mesma forma, dependendo também
da abertura que você for fazer. Vou te mostrar um caso aqui simples, tá? De uma posição que a gente já vai pegar da metade, ok? E aqui nesse caso, a gente tomando o ponto de vista das negras, você percebe que há um certo desequilíbrio, né, no material. As brancas têm torre e peão por 2 peças, né, das negras. E o que é que acontece aqui nesse caso? As negras têm um forte centro de peões. As brancas, por sua vez, estão tentando concentrar o ataque delas pela lateral, né? Aqui com seus peões H2, R5 e F5. Peões aqui que estão bem avançados. Pode parecer, pode até dar medo no primeiro momento, né? Você vê esses peões avançados, torre logo atrás dele, dama logo atrás, né? A galera tentando, né, se chegar no rei da gente. Entretanto, o ataque das brancas tem alta chance de dar errado, tá? Não tem muita chance de dar certo, a não ser que as negras cometam algum erro. Mas por quê? O que é que está por trás do suposto fracasso das brancas no ataque? Porque as negras têm um excelente centro de peões. E esse centro de peões, ele serve meio que como um escudo para os ataques. Porque você começa a pegar, né, o controle de casas fundamentais. Então é muito difícil, por exemplo, colocar esse cavalo aqui no jogo, né? O cavalo também muito bem centralizado. Quanto mais peças centralizadas você tiver, principalmente apoiada por peões centrais, né, melhor. O cavalo muito bem colocado aqui. Toma muitas casas chaves, né, fundamentais também para a partida. E claro, o jogo é muito complicado para as brancas, né, para os objetivos que elas querem, que é de fato começar a atacar. Mesmo que o jogador de brancas seguiu aqui, por exemplo, H4, né, trazendo os peões com tudo, não tem como dar certo, tá? Claro, é bom sempre ter paciência também nesse caso, procurar a melhor defesa possível, tá? É muito mais complicado do que atacar e defender. E aí você também tem que ter muito cuidado, ter paciência, calcular direitinho, entretanto, com calma. E se você tiver um grande centro de peões, normalmente não tem como o ataque lateral do seu oponente dar certo. G6 foi o método que o jogador de negras achou para defender. O ponto é que você ameaça agora tomar esse peãozinho aqui de F5, né? E aqui depois de F6, claro, a qualquer momento, se seguir as trocas aqui, você pode tomar com o peão de F e depois fechar a diagonal, né, colocando o bispo aqui em F5, como a gente vai ver. Então depois de H4, G6, seguiu F6, atacando o bispo, que volta para casa F8, muito tranquilo. E aqui as brancas viram que não adianta muito você avançar, por exemplo, H5, né, nesse caso, e H5 com a intenção de tomar em G6, porque não vai adiantar muito, tá? Porque, de novo, as negras retomam com o peão F, tá? Você pega esse peão F aqui, retoma, e aí depois você pode jogar o lance bispo F5, fecha essa coluna F e tá tranquilo, né? Você vai segurando. Então seguir o cavalo D2, tentando trocar peças, né? Trocar esse cavalo muito forte pelo cavalo que tem dificuldade de entrar em jogo. Claro, as negras tentam evitar essas trocas, né? Esse é o tipo de troca que você tem que evitar, não é boa para você, não lhe favorece em nada, então contradiz a nossa segunda regra, que foi trocar para tentar obter um final favorável. Então cavalo D6 volta, cavalo F1, ainda assim é muito complicado, coloca esse cavalo no jogo, bispo F5, coloca o bispo na excelente diagonal, fecha a coluna F para qualquer posterior ameaça, a dama vem para B3, tentando atacar o peãozinho, né? O cavalo bloqueia a diagonal, e claro, mais uma torre aqui, né, para defender o peão. Seguiu torre G2, tentando colocar a torre no ataque. D4, uma oportunidade para avançar o peão com ataque descoberto aqui na torre. A torre vem para F2, bispo volta para E6, ameaçando agora descoberto, né, e ganhar a dama aqui. Então a dama volta para G3, E4, e o centro móvel de peões vai avançando, tirando, né, casas que poderiam ser usadas pelas peças brancas. A vantagem de espaço das negras é muito forte nesse caso. Depois de H5, E3, ataca a torre, que vem para H2. E aqui agora, aquela coisa, né? Você vai jogando, mas sem se preocupar com motivos táticos. Entretanto, quando eles surgirem, quando for possível que você faça, né? Quando a posição te disser, olha, tem um lance aqui, tá entendendo? E cabe a você ver. Então, se você vê que tem uma possibilidade tática, vai para ela. Foi isso que as negras viram, né? Cavalo A3. Cara, elas não querem criar
um recurso tático do nada. Perceba que recursos táticos surgem de uma boa estratégia. Você vai seguindo uma boa estratégia, fiel à sua boa estratégia, e aí ela lhe recompensa com recursos táticos, como é esse caso aqui. Peças muito bem colocadas das negras, e aí a posição recompensa o jogador com o lance cavalo a 3 cheque. O jogador das brancas tomou o cavalo e aí leva dama C4 com um ataque mortal aqui em A2, e não tem como você defender nesse caso. Bem, então é isso, e por fim eu quero só mencionar aqui, né, praticamente a gente dá uma revisada, né, e por fim também dizer o quarto ponto: tente usar aberturas mais estratégicas, né, não só, por exemplo, gambitos do rei que levam a aberturas violentas, né, aquela coisa toda. Pode funcionar contra o iniciante, contra aquela galera, né, mas geralmente levam a posições muito complicadas e você é dor de cabeça desnecessária, pelo menos na minha opinião. A não ser que você no dia esteja mais aventureiro, queira se divertir e jogar, bagunçar mesmo assim, né? Mas se você sabe que o jogador é um maníaco atacante que gosta de atacar, gosta de jogar as peças para cima de você, pode não ser bom dar armas, né, dar recursos para ele. Então tente jogar aberturas mais estratégicas, né? Uma abertura inglesa, por exemplo, é muito legal. Aberturas com peão-dama, coisas desse tipo, né? Claro, não é todo, por exemplo, abertura com E4 que você também tem que evitar, não, mas existem também aberturas estratégicas com E4. Cabe a você ver a melhor delas e decidir qual que mais se encaixa no seu estilo. Então é isso, tente jogar posições mais fechadas, tá? E claro, abrir o jogo só quando você vê que vai ser favorável para você. Tente trocar peças, claro, se for levar para um final favorável. Crie um forte centro de peões sempre que for possível e tente usar a abertura estratégica. Seguindo esses 4 passos, eu garanto que você vai vencer mais partidas. Meu nome é Renan Araújo, para mim foi um prazer imenso estar com você durante esse vídeo. Se você gostou, deixa um comentário aqui embaixo, clica no gostei, porque eu vou ficar sabendo que você está gostando dos nossos vídeos. Beleza? Forte abraço e a gente se vê muito em breve com mais dicas práticas de xadrez.